Olá, essa é a unidade 2, vamos falar sobre roteiro e personagem. Então vamos aprender um pouco sobre o que é um roteiro, os seus elementos e suas peças chaves e fundamentais na produção de animação. Um roteiro é iniciado pela definição de uma ideia, e a partir dessa ideia definida é que se debruça para desenvolver e escrever. E é nele, no roteiro, que encontramos o principal instrumento de trabalho para toda a equipe na realização de uma animação. Ele é um mapa, onde os caminhos estão dados e as fronteiras delimitadas, e todas as situações estão ali representadas, e basta nós, com o nosso norteamento, conseguir conduzir e andar sobre ele. Ele é escrito de forma literária, mas ele não é um texto literário. Ele é escrito de forma literária porque as imagens estão tal quais literais escritas nele. E é a partir dele que é descrito os ambientes, os diálogos, os personagens e todas as situações vividas de uma animação. É importante dizer que é no roteiro que se anda um processo. Então ele pode se receber tratamentos. O que são tratamentos? São versões, porque ele pode ser um documento que vai se atualizando conforme a produção anda, conforme as necessidades que surgem ou até mesmo de cortes possíveis de serem feitos. Nele, nesse documento, no roteiro, está contida toda a descrição de cenas, a descrição característica dos personagens, dos diálogos e até possíveis narrações, caso a produção tenha. A partir do personagem é que a história evolui. Então, é nele que é levado a fazer escolhas, porque o personagem vai fazer essas escolhas a partir de uma pressão. Então se escreve um roteiro a partir do personagem e não a partir de uma história concebida anteriormente. Quanto maior a pressão que o personagem sofre, maior a revelação e mais verdadeiras vão ser as suas escolhas por uma natureza essencial do personagem. Então ele é peça-chave para se fazer o roteiro andar. Então ele tem que ser colocado em conflitos, ele tem que ser posto a andar a história. Então o personagem tem que ser muito bem feito, muito bem estabelecido e caracterizado para que se evolua uma história. E a partir também de contrastes entre personagens, visualmente, como no caso aqui do Billy e Mandy, do desenho As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy, que são personagens opostos. Ela é inteligente, ele um pouco mais abobalhado, até as suas formas visuais, ele tem um narigão, ela não, e eles, nesses contrastes, criam situações para se colocarem em situações de conflito e a história se desenrolar. Então é interessante pensar que a caracterização do personagem também é um recurso visual muito importante de ser desenvolvida. Então, a história vão ter alguns elementos. Vai se criar a partir de uma estrutura clássica. Se diz que uma estrutura clássica foi Aristóteles, nos tempos dos gregos, que formulou essa estrutura, né, de contação de história e de criação de história, e desde então essa fórmula tem sido base para praticamente todos os roteiros feitos. Como ele era considerado um filósofo classificador, é de se esperar então, né, que essa história seja classificada e separada e dividida em partes. No caso aqui são os atos. O primeiro ato é a apresentação. Quem é a protagonista? Que características e traços de personalidade ela tem? São perguntas importantes de serem feitas para serem apresentadas nesse primeiro momento de apresentação da história. Então o primeiro ato ele é literalmente a apresentação. Apresenta os personagens, apresenta-se o cenário, apresenta-se por onde passa, contextualiza o tempo e a partir disso se desenrola. Até a gente entrar no segundo ato, que é o ato da confrontação. Então, já temos o personagem, ele já entrou nesse mundo, né, que vai enfrentar, qual a jornada que ele vai estabelecer. A partir disso algo muda. Então existe o quê? Existe um momento, um ato que vai colocar fim nessa apresentação para se desenrolar. O segundo ato é a maior parte de uma história. Então é a partir dele que vai ter a principal fonte de conflito a ser desenvolvida. E o terceiro ato, que é a resolução, que é quando o personagem não tem mais como evitar o seu destino e ele consegue desenvolver e desenrolar e resolver o problema que foi posto na confrontação. E tudo que vimos até aqui então leva a um momento de convergência. O ponto alto é o início do terceiro ato, é o momento mais dramático de uma história e é a partir dali que o confronto final e todas as suas resoluções vão ocorrer.
Aristóteles também diz que teria uma substância na história, e ela seria o elo de encaixe entre a noção de forma e a noção de matéria. Então, a substância é aquilo que permite que a matéria possa se adequar a determinada forma. Então, ele vai dizer que existem algumas causas que podem levar o roteiro e a história a se desenrolar. Primeiro, a causa material, que diz respeito à própria matéria do que é feito. E aí podemos dar o exemplo como mármore, né, de uma estátua, né, que uma estátua é feita de mármore, e o mármore é sua matéria, ou então de madeira, a madeira é sua matéria. Né? E até chegarmos na segunda causa, que é a causa formal, que é que forma determinado objeto ou ser possui. Essa também é uma causa que, de certo modo, é uma definição conceitual. Por exemplo, uma cadeira é feita de madeira. A forma, então, que a madeira assume é a forma de uma cadeira. Mas isso também é subjetivo, porque existe algumas conceituações a ser dadas a partir do que é uma ideia de cadeira. Temos a terceira causa, que é a causa final, né? E como o próprio nome diz, essa causa diz respeito à finalidade ou à razão de existir, então, de determinado ser ou objeto. E a gente pode pegar de novo o exemplo da cadeira. A sua causa final é servir para ser sentada, servir como um assento. Então essa é a causa final da cadeira. E a última causa, que seria a causa eficiente, que seria aquilo que deu origem a um determinado ser ou objeto. Então é a sua causa primeira, ela é a origem. No caso da estátua de Dionísio, por exemplo, a causa seria o escultor. É ele que dá início a essa causa. Ou então, por exemplo, vamos pegar a pintura do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. O pintor é a causa eficiente, desta forma se dá. Chegamos então ao ponto do antagonista. Por quê? Porque um protagonista em sua história não pode ser mais ou menos intelectualmente fascinante e emocionalmente convincente do que as forças do antagonismo que o criam. O antagonista então surge como um paradoxo, ele é paradoxal, mas não fica remetido sempre em um confronto eterno de duas forças contraditórias. O protagonista é antes um ponto de partida para a criação de dinamismo dentro da história. Então não existe personagem sem algo que o retire de sua normalidade, do seu caminho já pré-estabelecido por ele. O antagonista vem para desequilibrar e causar alguns transtornos na vida do protagonista, do personagem. Então, o antagonista ele não é necessariamente mau, né, como um vilão, mas ele é uma força que vai complicar e desestabilizar a vida do personagem. Um desenho clássico que a gente pode usar como exemplo é o Pateta Motorista, né, uma animação onde o antagonista é o próprio personagem, ele entrando em conflito com ele mesmo, onde ele, como personagem principal, anda entre duas energias, entre a energia de pedestre e a energia de motorista, e elas entram em confronto. Ele mesmo é o seu próprio antagonista. O roteiro, ele é formatado de uma determinada forma. E aí podemos dizer que existem técnicas, né, de formatação de roteiro. A mais comum no mundo do cinema e também que se expande para o mundo da publicidade e outros fins do audiovisual é o Master Scenes. Ele é um padrão técnico de construção, então ele tem alguns elementos, né, que são comuns para se entender e algumas abreviações. Ele é chamado também de roteiro de uma coluna. Mas existem outros formatos de roteiro, como o formato de roteiro de 2 colunas, de 5 colunas. Tem softwares que podem padronizar e nos ajudar a escrever roteiro, como o Celtics, o Studio Binder, que são softwares inclusive gratuitos disponibilizados na internet. Aqui nós temos um exemplo de um roteiro de 2 colunas, que basicamente é o que vai no áudio, na esquerda, se tem alguma locução, alguma fala, e o que acontece na imagem, na parte direita. É bem simples, é um roteiro normalmente para animações curtas, para projetos curtos, onde não se precisa rebuscar e se descrever tantas ações. E aqui tem um roteiro de 5 colunas, onde ele é um pouco mais complexo e normalmente usado na publicidade, onde a gente vai indicar
o número da cena, o que vai ser falado em texto, quais são as indicações de fala, o que vai estar de reforço, de lettering, né, que é o que está escrito na tela, e a indicação da cena mesmo, dos elementos que a compõem. Ele é muito usado na publicidade, esse tipo de roteiro, mas também em alguns casos específicos podem ser usados para produções audiovisuais em geral, para não ficar somente na publicidade. Nós vamos ter unidades futuramente que vão tratar especificadamente sobre roteiro e formatação de roteiro. Gostaria de agradecer a todos então pela aula e até a próxima.